Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira de adoração, minuto de bênção com a palavra. Me chamo Antônio Cário, faço parte da comunidade Missão Novo Caminho. E nesta quinta-feira de adoração, o nosso evangelho da nossa partilha de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, de 1 ao 8. Tudo bem, irmão e irmã? Vamos lá então, versículo 9, verso 1. Jesus tomou de novo a barca, passou o largo e veio para a sua cidade, ou seja, para Cafarnaum, onde ele habitava. Verso 2, eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Verso 3, ouvindo isso, alguns escribas murmuravam entre si: este homem blasfema. 4. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Verso 5. Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Verso 6. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico. Toma a tua maca e volta para a tua casa. Verso 7. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. 8. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, neste evangelho de hoje, aqui na minha Ave Maria, o título é Cura de um paralítico. De fato, Jesus curou este paralítico. Mas é interessante que ele, indo para a sua cidade, lá estava esse paralítico. Eu fico imaginando a vida desse paralítico. Ele estava sofrendo, estava imóvel. Jesus viu ele, mas Jesus viu ele nessa padiola, como diz, numa patiola, ou seja, numa cama, numa maca, ou seja, numa maca. Só que Jesus, vendo a fé de quem? Como diz no versículo 2. Ele vendo a fé daquela gente. Ele viu a fé daqueles que lá estavam levando aquele paralítico. Ele fez o quê? Ele fez a cura daquele homem. Jesus, ele curou. Nós sabemos que Jesus, ele é o nosso Salvador. Aquele homem estava paralítico. O que hoje, meu irmão, o que hoje, minha irmã, deixa as pessoas paralisadas? O que está deixando você paralisado, você imóvel? É a sua fé? Está abalado?
É alguma situação ao seu redor que está deixando você paralisado? É a falta de fé, a falta de confiança, é o desespero, é situações que você se encontra agora. Mas Jesus, vendo a fé daqueles homens que lá estavam, levando aquele paralítico, ele realizou a cura naquele paralítico. E hoje é eu e você. Hoje é eu e você que somos chamados, muitas vezes, para ser como aqueles homens que lá apresentaram aquele homem que estava paralítico para Jesus. Glória a Deus, que ainda existe pessoas que estão com a sua fé ainda, glória a Deus, está com a sua fé ainda perseverante na sua fé. Crê em Jesus, como no dia de hoje. Apresenta a situação de uma pessoa que somente Jesus pode curar. Como se esses homens apresentaram esse paralítico nessa batiola para Jesus. Jesus penetrou no coração daqueles homens e viu que eles tinham fé. O que ele diz àquele paralítico? Olha, coragem, coragem. Teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. Mas é interessante que lá naquele momento também tinham pessoas também que duvidavam de Jesus. Assim como Jesus penetrou naqueles homens que estavam levando aquele paralítico lá a ele, viu que aqueles homens tinham fé. Assim também ele penetrou também, Jesus também viu aqueles homens, ou seja, os escribas estavam também com pensamento mau. Como diz aqui, quando eles ouviram que Jesus falou para aquele paralítico que era para ele andar, para ele levantar, ouvindo isso, eles murmuravam entre si, estavam acusando Jesus. Como que pode este homem está blasfemando? Mas Jesus, penetrando em seus corações, chamou a atenção dos escribas. Como está no versículo 5, né? Que é mais fácil? Jesus falando para aqueles escribas, que é mais fácil eu dizer, teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Jesus falando para eles. Então, Jesus viu então a falta de fé daqueles escribas. Estava pensando mal dele. Aqui Jesus realizou esta cura. E hoje, para mim, para você, hoje, nessa quinta-feira de adoração ao Santíssimo, esse mesmo Jesus, o Filho de Deus, que quer realizar em você, em mim, em nós, uma cura daquilo que está nos paralisando nós hoje. Aí eu andar, aí eu me levantar, aí eu direcionar os meus pensamentos, eu ir até uma igreja, eu ir até um momento de oração, eu ficar animado. Quantas coisas quer nos desviar, nos paralisar hoje. Mas Jesus, Ele nos salva,
Ele nos cura, Ele nos liberta, como Ele libertou, como Ele curou esse paralítico. Temos que ser que nem esses homens de fé, não como os escribas, que se duvidavam de Jesus, que falaram para ele, este homem está blasfemando? Não, é o próprio Jesus, que tem o poder de curar, curou aquele paralítico e quer hoje curar cada um de nós, nessa quinta-feira. É o mesmo Jesus que você vai adorar hoje, ou já adorou. É o mesmo Jesus que você vai estar hoje, nessa quinta-feira, comungando, adorando o Senhor nesse dia de hoje. Então, meu irmão, minha irmã, assim como Jesus curou esse paralítico, que possa curar cada um de nós, aquela pessoa que você está intercedendo, pedindo a Jesus no dia de hoje. Quantas pessoas hoje precisam da sua oração, da sua intercessão? Apresente. Assim como apresentaram a Jesus esse paralítico numa padiola, hoje que você possa apresentar também aquela pessoa que falou: ore por mim, reze por mim. Nós temos somente de pedir a Jesus. Ele sabe o melhor para aquela pessoa. Quantas pessoas pedem para você, né, meu irmão, minha irmã, para você rezar por a situação, porque muitas vezes aquele irmão, aquela irmã está paralisado, está imóvel, está precisando da sua oração, da sua intercessão. Então, meu irmão, minha irmã, seja como esta gente que apresentou esse paralítico para Jesus, nessa padiola. Quantas pessoas estão enfermas hoje em suas casas, nesse dia de hoje? Quantas pessoas estão enfermas hoje, né, espiritualmente, paralisadas espiritualmente, precisando de uma cura interior? E Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus tem autoridade de perdoar os nossos pecados. Jesus é o Senhor do Senhor. Amém, irmão? Paz e bem, fica com Deus.